ele tinha 72 horas para o presidente poder tomar uma atitude. Por isso que ele não se manifestou até agora. Ele não pode se manifestar até agora. Por isso que tem que esperar 72 horas. O que eu peço para vocês? Evitar de botar fogo, a paralisação, esse momento, porque nós não podemos se comparar aos bandidos, aos vagabundos. Nós somos brasileiros, nós somos cidadãos de bem e nós vamos trabalhar dentro da lei. Acredite, que você acabou de ouvir foi um agente da Polícia Rodoviária Federal se recusando a agir para liberar uma rodovia em Santa Catarina. Sem aceitar a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições, caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas radicais resolveram bloquear estradas pelo país, com a conivência da Polícia Rodoviária Federal. E aí vocês me orientam para a gente interagir e encontrar a melhor solução. Para que a gente consiga não sair daqui com ninguém machucado, com ninguém preso ou que prejudique o meu trabalho, qualquer que seja a parte. Devido a essas manifestações ilegais que pedem, entre outras coisas, a intervenção militar no Brasil, vários serviços passaram a ser prejudicados. Em São Paulo, o bloqueio da Via Dutra, principal acesso ao aeroporto de Guarulhos, fez com que vários voos tivessem que ser cancelados. Um protesto fechou a rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. 4 voos foram cancelados até o momento porque os passageiros não conseguem chegar ao terminal. Além disso, os setores de proteína animal, carnes e leite, saúde com medicamentos e combustíveis sentiram nesta terça-feira os efeitos das paralisações nas estradas em pelo menos 20 estados. Aqui em São Paulo, o varejo teme perder mais de 500 milhões de reais por dia. Por causa do corpo mole feito pela Polícia Rodoviária Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou multa de R$100 mil hora para caminhoneiros e para a Polícia Rodoviária Federal, caso as ordens de desbloqueio das estradas não fossem atendidas. O magistrado determinou também a prisão do diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento. Em caso de descumprimento, a decisão prevê até mesmo a prisão do diretor-geral da PRF e multa pessoal para ele de R$100 mil por hora. As regras começaram a valer agora há pouco, às 0 hora dessa terça-feira. O ministro também determinou que sejam identificados os veículos utilizados nas interdições para a aplicação de multas. Bolsonarista assumido, Silvinei Vasques foi colocado neste cargo pelo atual ministro da Justiça, Anderson Torres. Durante as eleições, a Polícia Rodoviária Federal também se envolveu em uma polêmica ao fazer operações em estradas, principalmente no Nordeste, para atrasar a chegada de eleitores nos locais de votação. O ministro Alexandre de Moraes, que cobrou explicações do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal sobre denúncias de operação da PRF envolvendo o transporte nas eleições. Pois é, os eleitores sendo transportados e passando ali por operações da PRF. Pelo menos 560 abordagens de fiscalização a coletivos fazendo o transporte público de eleitores foram relatadas. No sábado, o TSE já havia determinado que a PRF não fizesse operações no transporte público para não atrapalhar a votação, o que foi descumprido. No domingo, diante dos relatos de descumprimento da ordem, Moraes determinou que Vasques desse esclarecimentos imediatos. Mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, que em que pese ser apurado caso a caso o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação
somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem. Diante do novo descumprimento de ordens por parte da Polícia Rodoviária Federal, o ministro Alexandre de Moraes chegou a autorizar o uso de tropas da Polícia Militar pelos governadores de estados para dar início à imediata desobstrução de todas as vias públicas que, ilicitamente, estejam com seu trânsito interrompido. A partir dessa decisão, as rodovias brasileiras começaram a ser desbloqueadas com o uso da força pelos agentes de segurança. Em coletiva de imprensa, a Polícia Rodoviária Federal negou insurgência e destacou a complexidade das ações para desbloquear as estradas. Que essa operação é uma operação deveras complexa, né? Nós tomamos conta a nossa circunscrição, mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais, é uma operação complexa, demanda uma mobilização de grande efetivo, aparato logístico, né? E por esse motivo nós solicitamos apoio das nossas co-irmãs, forças co-irmãs, a Polícia Federal, a Força Nacional, a Polícia Militar. Então nós estamos nessa operação sinérgica de forma a restabelecer a ordem o quanto antes. Em seu primeiro pronunciamento após a derrota nas eleições, Jair Bolsonaro disse que as manifestações têm que ser pacíficas, mas não condenou enfaticamente. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população. Afinal, qual a gravidade da politização dentro da Polícia Rodoviária Federal? Como combater essa insurgência dentro da corporação? Sobre o assunto, vamos conversar com o sociólogo Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá, Emanuel. Um prazer é todo meu participar dessa iniciativa, desse podcast tão famoso, tão respeitado no Brasil. Então, um abraço a todos e todos estão nos ouvindo, né? Sem dúvida. Obrigado, professor. Primeiramente, queria te fazer uma pergunta mais específica. A maneira como a Polícia Rodoviária Federal tem atuado nesses bloqueios de estradas pelo país, a gente tem visto vários vídeos sobre abordagens de agentes ali da PRF. Isso já é, professor, um flagrante de ilegalidade e demonstra que tem lastro com o comando da corporação? Eu não tenho dúvida disso, Emanuel. Na verdade, não apenas hoje, né? Eu acho que ficou nítido essa instrumentalização política da Polícia Rodoviária Federal, né? Essa vinculação da instituição com os interesses político-partidários, né, do presidente Bolsonaro já no domingo, né? Aquelas fatídicas operações preventivas, né? Principalmente no Nordeste do Brasil, né, Emanuel? Aquilo já foi vergonhoso, né, o que aconteceu no dia 30 de outubro. Né, um flagrante violação, inclusive, de determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ontem, né, e hoje, né, no dia 1º de novembro, nós estamos percebendo mais do que nunca como a Polícia Rodoviária Federal já não tem, né, perdeu completamente sua credibilidade, o pouco que tinha. Fica cada vez mais nítido que o comando da instituição, o diretor-geral da instituição, não se interessou e não se empenhou em prevenir e reprimir essas ocupações, essas obstruções das rodovias brasileiras. Não há dúvida que, infelizmente, a instituição se tornou parte, né, dessa verdadeira afronta à democracia brasileira que nós, infelizmente, estamos testemunhando, né, desde o domingo à noite. Uhum. E muito dessa politização e instrumentalização da Polícia Rodoviária Federal
é fruto desse tipo de liderança do diretor-geral que o senhor mencionou, o Silvinei Vasquez? Eu não tenho dúvida que ele é o grande responsável por isso, porque a Polícia Rodoviária Federal ela é uma polícia relativamente nova, né, no espectro, né, da segurança pública no Brasil. Ela remonta ao início da década de 1980. Ela está completando 40 anos, pouco mais de 40 anos de existência, e sempre foi uma polícia, ela nunca foi protagonista, né, no aparato de segurança pública brasileiro, apesar dela estar prevista na Constituição, no artigo 144, cabe a ela, né, o patrulhamento preventivo, ostensivo das rodovias federais, ela pode sim prevenir e reprimir crime, né, nesse território das rodovias. Ela sempre foi uma polícia relativamente, eu diria, Emanuel, relativamente legitimada, com algum grau de apreço da população, apesar de algum problema ou outro, mas uma polícia que sempre passou e nunca mereceu uma maior preocupação da sociedade brasileira. Mas nos últimos 4 anos, principalmente desde a nomeação desse diretor-geral, é nítida essa politização, essa instrumentalização política, né, da instituição. Começou, inclusive, em 2020, quando ela, por uma decisão do ministro da Justiça, depois ela foi afirmada agora pelo atual, né, o ministro Anderson Torres, a Polícia Rodoviária Federal, Emanuel, está fazendo operações hoje de repressão ao tráfico de drogas em periferias de grandes cidades brasileiras, como do Rio de Janeiro, como, né, em outras capitais brasileiras, violando seus limites constitucionais. Isso é recente, Emanuel. Uhum. Isso é coisa de 3, 4 anos. Então, há uma polícia nova que está se conformando dentro de um viés de enfrentamento ao crime, de confronto armado ao crime, violando os seus parâmetros constitucionais e, claramente, vinculada à ideologia bolsonarista. Sim, viés do atual comando, eu não tenho dúvida disso. E essa distinção é importante a gente fazer, e te peço a sua ajuda, professor. Em tese, o que deveria fazer uma Polícia Rodoviária Federal segundo a Constituição? Porque ela tem se confundido com uma polícia comum e até, em certos casos, até com uma polícia investigativa. Exatamente. No Rio de Janeiro, ela se tornou contumaz em fazer operações de repressão ao tráfico de drogas, né, nas favelas do Rio de Janeiro, né, Emanuel? Uhum. Isso nunca aconteceu na história da Polícia Rodoviária Federal. Sempre foi inimaginável ela ter um grupo tático, de força tática, com armamento pesado, para trocar tiros com um grupo de traficantes em favelas, né, de grandes cidades brasileiras. Isso não é atribuição da Polícia Rodoviária Federal. O artigo 144 define com muita, né, da Constituição Federal, define com muita clareza. É a organização policial fardada, preventiva, ostensiva, que deve patrulhar as rodovias federais no sentido de quê? De diminuir a probabilidade da ocorrência de infrações de trânsito, né, de crimes de trânsito e crimes outros que usam das rodovias federais, por exemplo, o tráfico de drogas, né, ou mesmo quadrilhas de roubo a bancos que, né, utilizam, né, dessas vias públicas. Então, ela tem a atribuição de prevenir e reprimir esse tipo de criminalidade também, não apenas relacionada ao trânsito. Agora, ela não pode investigar. Né? A investigação cabe à Polícia Federal, ela não pode fazer inquérito. Ela não tem atribuição de, por iniciativa própria, ir numa favela, numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, outra capital do Nordeste, e fazer uma operação específica de repressão às quadrilhas, por exemplo, de rouba-bancos ou do tráfico de drogas, como tem feito ultimamente. Fez em Varginha, em Minas Gerais, ano passado, né? E, no caso do rouba-banco, e no tráfico tem sido contumaz na cidade do Rio de Janeiro. Na Vila Cruzeiro, a gente acompanhou, né? Pois não? Na Vila Cruzeiro, né, teve aquele caso Exato, que foi a operação com o maior grau de letalidade da história recente do Brasil, né, Emanuel? Uhum. Se não me engano. Então, isso não está previsto na Constituição, isso é uma autoatribuição por uma iniciativa inconstitucional do ministro da Justiça, do atual ministro da Justiça, numa portaria, né, que ele está se baseando do ano passado para supostamente dar legalidade e legitimidade jurídica a isso, mas não tem. É fundamental que, inclusive, isso seja discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o próprio presidente Lula, assim que assumir a presidência ano que vem, me parece fundamental, de imediato, ela extinguir essa portaria do atual ministro da Justiça,
A Polícia Rodoviária Federal precisa voltar às rodovias federais, de onde ela nunca deveria ter saído. E qual é o tamanho, professor, na sua visão, da responsabilidade nesse momento atual de crise no país, de bloqueio de estradas e tudo mais? Qual é o tamanho da responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro? Eu entendo que essa crise, na verdade, essa clara tentativa, né, de violar os parâmetros constitucionais, e para a gente ser direto, né, Emanuel? Nós estamos testemunhando, infelizmente, uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eu já aqui falando como cientista social, isso que nós estamos testemunhando no Brasil, né, nos últimos 3 dias, principalmente hoje, né, no dia 1º de novembro. E essa tentativa baseada, né, numa suposta fraude das urnas, né, essa militância bolsonarista está clamando pela intervenção das Forças Armadas, pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. São pautas golpistas, são pautas inconstitucionais, antidemocráticas. E nessa questão da responsabilização, professor, e na cadeia de comando, além do presidente que a gente já comentou aqui, mas a PRF está debaixo do Ministério da Justiça, portanto o ministro da Justiça tem responsabilidade no que ela se tornou. Existem também órgãos corregedores que deveriam atuar de maneira mais contundente? Bom, você colocou muito bem, nessa cadeia de comando, né, que se inicia com a presidência da República, que tacitamente induziu essas manifestações, está legitimando a obstrução das rodovias brasileiras, né, não é uma relação direta do presidente com o diretor-geral, né, da Polícia Rodoviária Federal. Você tem a intermediação do ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, que é claramente cúmplice, né, corresponsável institucionalmente por tudo que está acontecendo. Porque nós estamos assistindo ao que, concretamente? Crimes contra a ordem democrática, previstos no Código Penal. O que está acontecendo hoje no Brasil são atos criminosos, vamos deixar claros, né, Manuel? É crime. E certamente esses indivíduos, começando com o diretor-geral da Polícia Rodoviária e o ministro Anderson Torres, eles terão que assumir responsabilidades legais após o equacionamento dessa situação. Não há dúvida que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, ele é, sim, corresponsável pelo que está acontecendo. Perfeito. O senhor comentou brevemente, mas queria voltar a esse tema, de que maneira o novo governo e o novo presidente Lula devem agir em relação para restabelecer a legalidade das atuações e das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, professor? Eu acho que já no primeiro dia, 1º de janeiro, logo depois da posse, eu acho que um dos primeiros atos do presidente Lula deve ser nomear um novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, isso é básico, com uma mudança de toda a cúpula da instituição, de todos os superintendentes regionais. Essa me parece uma medida fundamental já nos primeiros dias de governo. Isso não vai significar, no meu ponto de vista, não pode significar uma caça às bruxas, isso é perigoso, não me parece um caminho, mas essa mudança de comando deve sinalizar uma mudança, não no sentido de transformar a Polícia Rodoviária Federal num instrumento político-ideológico do governo Lula, né? Não pode se repetir o erro, Manuel. Não é isso? O presidente Lula tem que, como estadista, e como ele está sinalizando, né, um governo de frente ampla, ele tem que sinalizar que o novo comando da instituição tem que ter como atribuição e como missão construir uma Polícia Rodoviária Federal como polícia de Estado e não polícia de governo. Essa me parece a grande tarefa a ser empreendida, né, nas primeiras semanas do governo Lula, no que tange essa polícia. Muda o comando e redefine de curto e médio prazo um grande programa de formação, de treinamento institucional, de mudança de todos os arranjos institucionais, talvez criar uma corregedoria mais autônoma da Polícia Rodoviária Federal. Isso me parece fundamental, Emanuel, porque no atual modelo a corregedoria ela não existe, né? Ela é nula diante da situação. Nós temos que aprender, então, com essa situação. Eu acho que a grande tarefa vai ser resgatar a Polícia Rodoviária Federal como polícia de Estado, como é a Polícia Federal. Vamos comparar. A Polícia Federal, ela deu um exemplo claro que não se submeteu à tentativa de instrumentalização política, ideológica do presidente Bolsonaro. E como ele não conseguiu isso com a Polícia Federal, Emanuel, ele focalizou nessa outra Polícia Rodoviária e conseguiu, como a gente está vendo.
Só para a gente fechar, professor, faz sentido as atitudes tomadas até aqui pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, de dar autonomia às polícias militares, e governadores também têm agido nesse sentido para conseguir desbloquear as rodovias e estradas pelo país? Eu entendo que sim, a despeito de alguma controvérsia jurídica constitucional, mas essa me parece o secundário. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes tomou uma medida corretíssima e que foi, inclusive, teve o aval, né, do plenário do Supremo Tribunal Federal, então não foi apenas uma decisão monocrática, né, Manuel? É importante que se diga isso. Então tem legitimidade de todo o aval, tem o aval do plenário do Supremo, então há uma constitucionalidade no que está sendo feito. E, fundamentalmente, do ponto de vista político, me parece importante, porque o ministro Alexandre de Moraes está percebendo que a Polícia Rodoviária Federal ela foi frouxa, ela foi leniente, e tem sido leniente. Ela não se dispôs e não está se dispondo a cumprir a lei. Ela não está se dispondo a cumprir as determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Fundamental, então, que as polícias estaduais, principalmente as polícias militares, sejam chamadas a colaborar com o resgate da lei, da ordem constitucional, da democracia. É isso que nós estamos falando, né? Não é um resgate da ordem pura e simples, é da ordem democrática. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil, nas estradas brasileiras, é uma clara violação da legalidade, né? É um crime contra a democracia e os responsáveis vão ter que pagar por isso no futuro próximo, viu, Emanuel? Espero que os responsáveis assumam responsabilidades legais pelo que está acontecendo. Então, até nesse sentido, o tipo de punição estabelecida está dentro do previsto, seja a punição financeira ou até a questão da prisão, faz sentido pela gravidade da situação, não é, professor? Claro, concordo contigo. E o ministro Alexandre de Moraes sabe muito bem disso. Tanto que a ordem que ele deu, né, ameaçando a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi muito clara. Que foi só assim que ele conseguiu minimamente fazer a mobilização da instituição. Mas nós estamos ainda no calor do fenômeno, né, dessa verdadeira manifestação antidemocrática, perigosa, anticívica. Agora, eu entendo, Emanuel, que a única solução para essa crise vai ser a manifestação pública do presidente Bolsonaro reconhecendo a derrota nas urnas. Se ele não fizer isso, teremos dias ainda de muita aflição. Muito bem, nós ouvimos aqui o sociólogo Luiz Flávio Sapori, coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública da PUC Minas, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado, valeu, foi ótimo conversar contigo, Emanuel. Um abraço a todos e todas que nos ouviram e viva a democracia, né? Isso é importante. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 2 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.